tanto que você pode ajudar uma pessoa que está acamada. Tem gente que não fala, mas está ali, precisando da tua ajuda, do teu apoio, está precisando reduzir muitas vezes dores, situações adversas que muitas vezes a pessoa não consegue falar. Mas se você tiver a par desse assunto, você tiver por dentro da ergonomia, você vai perceber que aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que está enferma, que de repente não está falando muitas vezes, ela precisa do teu cuidado. Tem cuidadores, beleza, mas tem alguns cuidadores que não têm essa noção, não é isso, Neide? Sim. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda ao nosso programa. Neide, bom dia. É um assunto que tá na casa de muita gente às vezes não sabe como se comportar quando o assunto é uma pessoa enferma ou uma pessoa idosa que precisa ficar muito tempo numa cama. É algo meio que complicado pra gente falar, às vezes até as pessoas pensam assim, poxa, ela vai falar hoje sobre ergonomia para idosos, mas vamos lá. É interessante porque o cuidador, ele é uma pessoa que ele também está desenvolvendo uma função. E aí a parte importante é que ele não pode piorar o quadro da pessoa que ele está cuidando, assim também como ele não pode fazer com que ele sinta algo por estar cuidando. Então é um tipo de cuidado duplo. Ele precisa ter o cuidado para com o paciente, mas para ele precisa ter essa autonomia de desenvolver essa função. Então é muito importante a gente se atentar ao ponto que, por exemplo, quais são os riscos que a pessoa que está acamada ela pode ter? Ele já está acamado. Aí tem gente que pode pensar, mas ele já está acamado, ele vai ficar pior? Pode ficar pior. Então, se ele fica muito tempo na mesma posição, é o que a gente chama de úlcera de pressão, pode acontecer, que é uma patologia que pode acontecer, que acontece muito com os acamados. Então, quando isso acontece, é muito difícil a cicatrização. Sim. Por conta de quê? Porque ele não tem uma circulação, o intestino dele não tem a motilização necessária, ele não consegue ter mobilidade. Então, a gente consegue fazer com que aquele acamado, se você tem todas as orientações que você necessita para que você possa estar mudando esse paciente de decúbito, que é mudança de decúbito, é mudar a posição do paciente. Por exemplo, o ideal é que a cada 1 hora desse paciente deitado, dormindo daquela forma, ele seja feita uma mudança de decúbito. Pode elevar a perna, pode elevar a parte de membro superior. Para quem não sabe, a parte de membro superior é a parte do ombro, pronto. A parte de membro inferior é a parte da perna, eu elevo a perna, eu coloco um travesseiro embaixo. Eu coloco, se for uma cama hospitalar, ótimo, eu tenho a posição correta, eu consigo fazer isso com uma facilidade maior. Mas na maioria das vezes, na maioria dos lares que existem essas pessoas, por exemplo, de baixa renda, não tem condições de ter uma cama adequada. Muitas vezes não tem condição de ter um enfermeiro. Não tem condições de ter essa pessoa. Esse cuidador fisioterapeuta, esse cuidador, enfermeiro, essa pessoa, mas aquela pessoa tá lá, é um filho, é uma cunhada, é uma nora, é uma pessoa que tá lá para cuidar. Então, essas pessoas, é interessante que elas possam saber que elas podem mudar a posição desse paciente. Mas, Neide, eu tenho medo. Às vezes o paciente está com sonda, está com bolsa, está com uma série de outras coisas que as pessoas têm medo de tocar. Então, entendam. Dependendo do treinamento que você teve, talvez você não tenha o treinamento adequado, mas é necessário que você busque esse conhecimento. Por quê? Porque eu preciso fazer a mudança de decúbito desse paciente. Porque esses riscos de úlcera de pressão, ele é muito grande. Não existe a possibilidade, por exemplo, muitas vezes, de uma recuperação de um paciente com úlcera de pressão. E a gente tem até algumas informações. Você quer ir lá? Podemos. Quer ir lá? Vamos lá? A gente pode ir lá? Então, vamos lá. Posicionamento adequado, Pronto. né? Eu queria até que você falasse, Neide, ficando bem aqui pertinho de mim, eu queria até que você falasse sobre um assunto que me chama bastante atenção. Por exemplo, às vezes essa pessoa que tá lá acamada, ela tá acamada e ela, de repente, tá com os ossos bem frágeis. E aí, nessa hora que você fala da ergonomia, é o importante, até uma pessoa, por exemplo, que tem uma pessoa há muito tempo acamada, se ela leva um profissional de ergonomia para também apoiá-la, naquele momento, dentro daquele local, ela vai observar, um profissional de ergonomia vai observar como essa cama está, em que local que essa cama está, né?
como aquela pessoa deveria estar, porque assim, cada doença, cada enfermidade, cada situação, até aonde a cama está, ou a posição que a cama está, perto do que, faz diferença, não faz? Muita. É muito importante isso que você falou, porque muitas das vezes, mesmo que a cama não seja uma cama hospitalar, mas ela fica em frente a uma janela, onde o sol fica entrando, onde tem muita luz, pode acontecer dessa luz não ser benéfica para esse paciente, pode acontecer desse vento que está entrando está muito quente, ou seja, às vezes, a gente não sabe muitas vezes, mas eu Neide, já trabalhei muito tempo como fisioterapeuta na casa de pacientes. Sim. Então, a parte mais importante é você entender realmente, de fato, que patologia aquele paciente tem. Sim. Ele tem uma osteoporose, ele tem uma escoliose, ele tem alguma coisa que seja de doenças de ossos que vai deixar esses ossos mais frágeis, ele tem deficiência de cálcio, o que ele tem? Porque só em ele ficar acamado, dependendo da quantidade de tempo, digamos que ele ficou lá, sei lá, tem pacientes que podem ficar 14 anos acamados, tem paciente que pode ficar 15 anos acamados. Isso é importante para que você entenda que mudança de decúbito não é só isso. A mudança de decúbito vai fazer com que ele não tenha úlcera de pressão, porque vai ajudar ele a ter a corrente sanguínea ali funcionando. Muito bom. Mas o Ed vai focar, Neide, agora, mostrando, Ed, por gentileza, essa parte onde a Neide vai passar as informações para você que está assistindo o nosso programa. Neide, passa as informações. Interessante isso que você está falando sobre posicionamento adequado do corpo, né? Sim, o posicionamento adequado do corpo, aquilo que eu falei. De 1 a cada 2 horas, deve-se mudar a posição do corpo. Com o uso de almofadas, travesseiros, para suportar diferentes pesos. Ou seja, quando a gente fala disso, a gente está falando da parte ali do paciente. Eu vou mudar só a parte superior? Não. Eu posso mudar a parte superior 2 horas, depois eu posso ir lá para a parte inferior, botar mais 2 horas. O braço é importante. Eu posso mudar ele de lado? Eu posso colocar ele de lado? É só decúbito... É só em decúbito ventral? Não, ele pode ser decúbito ventral, ele pode ser decúbito lateral, ou seja, decúbito é a mudança de local, pode ser de lado, pode ser com a barriga para cima, em outras palavras, para que a dona de casa entenda o que eu estou falando. Sim. Então, eu posso botar ele dessa forma? Posso, e é um posicionamento, não vai fazer com que ele vá sentir dor. Sim. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando da mudança de decúbito. A outra coisa são posições recomendadas. O decúbito lateral é de lado, é isso que eu acabei de falar. O decúbito supino é de costas. O decúbito ventral é de barriga para baixo. Em alguns casos, a posição de barriga para baixo pode ajudar na drenagem respiratória, mas deve ser feita com cautela e sob orientação do profissional. Essa é a única recomendação que eu faço, que nesse caso, quando o decúbito ele quiser fazer de barriga para baixo, é importante que não seja, por exemplo, a pessoa, o irmão, o pai ou a mãe, mas sim aquele cuidador que já tem essa orientação, que já entende desse paciente, que já sabe como lidar com essa situação. O fisioterapeuta, ou a enfermeira, ou o médico cuidador que esteja eventualmente naquela situação que vai fazer essa mudança. Essas outras mudanças, mudança de decúbito lateral e a mudança de decúbito ventral, ela é um pouco menos complexa. Ou seja, eu consigo fazer com que esse paciente possa ser, por exemplo, possa ser a irmã, pode ser o irmão, pode ser uma pessoa que seja um pouco leiga, que não tem o conhecimento que o profissional ali tem, mas ele vai conseguir fazer essa mudança de decúbito. E o que chama bastante atenção é que, às vezes, esse paciente, esse enfermo, essa pessoa idosa que está ali, ele já não está mais falando. Na maioria das vezes, por ele não falar, você não sabe muito o que está acontecendo. Às vezes o paciente começa a chorar, o que a gente chama de reclamar. O que é que o paciente reclama nesses casos? Ele começa a ter como se fosse esboçar reações. Tem alguns que conseguem, tem outros pacientes que não tem mais reação. Tem paciente que teve, por exemplo, um pós-AVC severo, ele não consegue mexer o rosto, ele não consegue sorrir, ele não consegue falar, ele não consegue abrir a boca, ele não consegue nada. Nesses casos, é importante que você fique atenta ao paciente, porque mesmo assim, às vezes ele ainda esboça algumas necessidades. Caso não, nesses casos, é importante que você se atente aos horários. Eu não posso deixar esse paciente 2 horas, aliás, o dia inteiro deitado na mesma posição. Que interessante falar sobre isso. A ergonomia entra nesse momento, né? Porque, de repente, a pessoa não está falando, não está dizendo nada, mas ela não pode passar um dia inteiro da mesma forma como está. Não, ela não pode passar um dia inteiro da mesma forma e ela não pode ficar deitada o dia inteiro da mesma maneira. É importante também até se atentar a outra coisa. Por exemplo, você lembra daquelas vezes que eu falei, importante você fazer a pausa, tomar
tomar água, fazer a mudança de posição. Não é diferente quando a gente fala de paciente acamado, é o mesmo sentido. O que eu preciso fazer para que esse paciente tenha a mesma qualidade de vida, por exemplo, de uma pausa normal? Eu preciso lembrar que esse paciente tem as mesmas necessidades fisiológicas que a gente estando normal. Então, a cada 2 horas, a cada 1 hora, eu tenho que ofertar um pouco de água. Ah, ele toma água na sonda, eu tenho que ofertar água na sonda. Eu tenho que ofertar o que for necessário, eu tenho que ofertar o lanche, eu tenho que ofertar a alimentação. Então, eu não posso perder de vista os horários adequados de alimentação, de água, de tudo daquele Até paciente. as massagens também, né? De vez em quando, mexer ali numa mãozinha, mexer no pé, uns exercícios também, né? Dependendo É importante da situação. que o acamado, ele tenha sempre a fisioterapia diária. Então, quando tem essa possibilidade, digamos assim, tem condições financeiras para que mantenha isso, porque é muito difícil, você imagina. Uma equipe para um paciente desse, a gente chama de equipe multiprofissional, onde entra o médico, entra o fisioterapeuta, entra o cuidador, são os principais. Às vezes tem uma enfermeira, mas às vezes o cuidador desenvolve ali a função, entre aspas, da enfermeira. Lógico que ele não vai aplicar nada, não vai fazer, mas ele vai desenvolver outras coisas que o enfermeiro faria ali naquele momento, como medicação. No caso, é indispensável, quando a pessoa é acamada nesse sentido que eu estou falando, 2 coisas. Uma, a fisioterapia e o cuidador. Por quê? Porque a fisioterapia vai fazer com que o intestino dele funcione, ele tenha motilidade, ele consiga fazer movimentos. E aí, dentro disso, a gente consegue ter a resposta ali do paciente não ficar com úlcera, não ficar com o intestino preso, não ficar com muitas dores, não sentir dores ali, porque mesmo ele não falando, mas ele sente. Sim. E aí, pra gente finalizar, eu queria muito que você falasse rapidinho sobre a questão da ergonomia das camas. Tem pessoas que não pode ter a cama muito aumentada, muito baixa, mas o que fica aí a orientação? A orientação é que essa cama ela seja sempre adaptada ao paciente. Então, às vezes tem patologias que o paciente tem, por exemplo, paciente que tem labirintite, por exemplo. Ele não consegue ficar deitado em decúbito ventral muito tempo, porque ele vai ficar tonto. Então, eu tenho as manobras que eu posso fazer para que esse paciente não sinta-se, nesse sentido, ficar desorientado em cima da sua própria cama. Então, o cuidador ele tem que ter o cuidado dessa cama estar à altura adequada, porque ele não vai conseguir levantar da cama, beleza. Mas o cuidador ele tem que adequar a altura da cama à altura dele. E os horários também vão influenciar, não vão? Muito. Para que ele consiga fazer essa troca de decúbito sem ter um peso muito grande na coluna dele, sem sobrecarregar a função dele, que é cuidar daquele paciente. Então, para ambos não ter problema, precisamos ter um alinhamento. Muito bom. Gente, na verdade, a ergonomia, como você sempre fala, está em todos os lugares. Pra ver, né? Todos os lugares. Claro, está sim, porque são as camas, são as cadeiras, 1001 situações. Até na hora de levar para um banheiro também, você tem que saber qual a cadeira de roda que vai, enfim. Enfim, quando você vai fazer isso, é muito importante. E outra orientação que eu dou muito, gente, é ter o cuidado de quando tem uma pessoa idosa em casa, ter cuidado com tapetes, ter cuidado com o piso que você tem na sua casa, se esse piso é antiderrapante, se esse idoso ainda está andando, ou esse idoso precisa só de cuidados. Mesmo assim, o cuidador precisa ter esse cuidado para que ele também não tenha acidentes. Ou seja, eu preciso ter esses cuidados para que as portas, elas têm que ter uma largura adequada para que essa cadeira de roda passe, para que ele não machuque esse paciente, para que esse paciente consiga passar com uma tranquilidade. Então, o banheiro, muitas vezes, tem que ser adequado. É importante que você tenha as barrinhas no banheiro para quem consegue andar, seja adequado para o paciente. Na próxima terça-feira tem ergonomia com a nossa querida Neide Dias, trazendo mais dicas especialmente para você, não é verdade? Com certeza. Quem quiser entrar em contato? É só entrar em contato com a Ergontec ou com a Neide Dias no 9451-6516. Obrigada, Neide. Que Deus te abençoe, tá?